Aqueles que se esforçam demais perdem a firmeza. Quem corre desenfreadamente não vai longe. Aqueles que buscam eclipsar os outros diminuem sua própria luminosidade. Lao Tse. Como podemos progredir quando cessamos a busca incessante pelo progresso? Inúmeras pessoas dissipam suas energias em busca de aprimorar suas vidas, obtendo resultados duvidosos. Elas adquirem sabedoria e perseguem objetivos externos, enquanto exaurem seus corpos e sobrecarregam suas mentes, apenas para se encontrarem insatisfeitas. Os taoístas notaram que as pessoas frequentemente se envolvem em comportamentos contraproducentes e, ao tentarem modificar a natureza natural das coisas, acabam agravando a situação. Embora todas essas iniciativas, normas, moralidades e princípios tenham sido concebidos para promover o bem-estar humano, os sábios taoístas antigos argumentaram que deveríamos descartá-los. Por quê? Porque todas essas concepções humanas apenas nos desviam ainda mais do curso natural da vida. Tentar modificar o que a natureza destinou é como lutar contra a maré. É desgastante e não nos conduz a nenhum destino. Este vídeo trata de não tentar transformar o mundo, conquistar o mundo. Por trás do universo em constante evolução reside uma força enigmática e indescritível que os taoístas denominam Tao, por falta de um termo mais adequado. O Tao é abrangente e transcende tudo o que nossos sentidos podem detectar. Apesar disso, podemos ter conhecimento e sensação do Tao, mesmo que não possamos compreendê-lo. Isso ilustra as frustradas tentativas dos humanos de conceituar realidades que estão fora de seu alcance. Eles empregam nomes, categorias, fazem seleções e distinções, mas não conseguem apreender a verdadeira natureza do universo. Assim, eles forjam um artifício, um simulacro que torna a vida mais compreensível para os seres humanos. Entretanto, ao buscar compreender, eles se afastam do Tao. 5 cores ofuscam os olhos, 5 notas ensurdecem o ouvido, 5 sabores entorpecem o paladar, expressou Lao Tzu em seu livro Tao Te Ching. Dessa forma, ao classificar cores, notas e sabores, podemos aprimorar nossa compreensão, mas também a restringir, pois existe muito mais além desses conceitos rígidos. O mesmo se aplica à tendência humana de estabelecer regras inflexíveis para tudo, buscando um senso de controle. Mais uma vez, nos restringimos ao fazê-lo, pois o mundo está em constante transformação e o que é eficaz hoje pode não ser amanhã. Ademais, a partir de um senso de solidariedade e equidade, as pessoas criam vastos sistemas de ética, códigos morais e rituais que moldam um estilo de vida artificial. Mesmo que as intenções sejam nobres, eles buscam fazer as coisas funcionarem ao mesmo tempo em que constroem suas próprias gaiolas. Agora vamos discutir a palavra tentar. Acredito que muitos de nós estão cientes da noção de que devemos simplesmente agir, em vez de tentar. Essa concepção está estreitamente ligada ao estado de fluxo. No estado de fluxo, a pessoa se funde com a ação, como um dançarino que se integra à dança ou o poeta que se funde com o poema. Isso é Wu Wei, um conceito que pode ser literalmente interpretado como não fazer ou não fazer coisa alguma. Dentro do contexto do estado de fluxo, Wu Wei é mais apropriadamente traduzido como ação sem esforço, porque implica agir de forma suave e sem dor. Contudo, neste vídeo, traduzir o Wu Wei como não fazer ou não fazer coisa alguma se adequa melhor. Literalmente, não fazer nada frequentemente é encarado como improdutivo e uma forma inútil de existência, na qual não há avanço. No entanto, de acordo com os taoístas, nada poderia estar mais distante da verdade. Quando compreendemos que o universo está em constante fluxo e sujeito à entropia, percebemos que sempre há progresso no curso natural da vida. Assim, ao invés de empregar a força e nos esgotarmos, como é comumente feito na cultura atual, poderíamos navegar pela vida
com muito mais facilidade utilizando nossa inteligência. Por que não é raro que os problemas pareçam se resolver por si mesmos? E, frequentemente, ao agir, acabamos exacerbando as situações? Quando investimos nosso tempo tentando aprimorar as situações, nos afastamos do fluxo natural. Repetidamente, agimos de formas que, conforme os taoístas afirmam, são contrárias à natureza e esgotamos nossos corpos e mentes ao fazê-lo. Então, por que perpetuamos esse padrão? Bem, isso está em grande parte ligado à maneira como atribuímos valor a determinadas coisas. Por exemplo, quando rejeitamos a ideia da pobreza, mas ansiamos por dinheiro e fama, ou quando evitamos a solidão, mas almejamos fazer parte de algo. Consequentemente, tentamos eliminar o primeiro e amplificar o segundo, embora o último não possa existir sem o primeiro. Além disso, acreditamos que é necessário moldar e modificar a natureza de acordo com sistemas de crenças específicos. Buscamos a melhoria do mundo, mas os resultados de nossas intervenções muitas vezes levantam dúvidas. Agora, como podemos aplicar essas antigas filosofias ao mundo contemporâneo? Segundo o pensamento taoísta, de que maneira nós, humanos modernos, tentamos, enquanto nossos esforços frequentemente nos deixam apenas com resultados insatisfatórios? Vamos examinar alguns exemplos de como tentamos, usando os textos ancestrais taoístas, o Tao Te Ching e os Zhuangzi. O primeiro exemplo é tentar aprimorar o mundo. Alan Watts, um devoto estudioso do taoísmo, observou certa vez que as boas intenções na sociedade, muitas vezes, são as principais fontes de problemas. A mentalidade de devemos salvar o mundo, frequentemente, perturba o fluxo natural das coisas, uma vez que busca impor concepções humanas sobre o que é certo e errado. Um exemplo notável disso é o comunismo, que inicialmente surgiu a partir do desejo de melhorar a condição humana, baseando-se na igualdade e distribuição justa dos recursos. No entanto, independente de se essa abordagem é considerada natural ou não, a maneira pela qual os comunistas disseminaram sua ideologia muitas vezes foi marcada por brutalidade. Nos Zhuangzi, encontramos a história de um homem chamado Yan Hui, que solicitou a permissão de Confúcio para viajar ao país de Wei, após saber que era governado por um líder inepto. Yan Hui planejava aplicar tudo o que havia aprendido sobre governança para melhorar o país de Wei. No entanto, Confúcio o desaconselhou a fazê-lo. Não apenas porque o líder extremamente desagradável de Wei provavelmente não estaria disposto a ouvir, mas também porque, de modo geral, as pessoas não apreciam quando indivíduos externos vêm lhes dizer o que é melhor para elas a partir de uma posição de superioridade moral. Conforme afirmado por Confúcio e citando suas palavras, se você não compreende a mente das pessoas e, em vez disso, se apresenta diante de um tirano e o força a ouvir sermões sobre benevolência e justiça, medidas e padrões, isso é simplesmente usar os defeitos dos outros para exibir sua própria excelência. Poderíamos nos questionar: de que maneira é benéfico usar as falhas alheias para construir uma imagem positiva em um terreno moral superior? Isso apenas gera mais divisão, mais tensão e dificilmente promove mudanças sustentáveis para melhor. Como Lao Tzu Expert. Como Lao Tzu expressa no Tao Te Ching, e cito: "Você deseja governar o mundo e controlá-lo? Eu não acredito que isso seja possível. O mundo é um vaso sagrado e não pode ser controlado. Você só piorará as coisas se tentar. Elas escaparão por entre seus dedos e desaparecerão. Isso é o que o mundo valoriza: riqueza, prestígio, longevidade e uma boa reputação. Nisso, o mundo encontra alegria, uma vida serena, boa comida, roupas luxuosas, beleza na paisagem e melodias agradáveis. Isso é o que o mundo despreza: pobreza, mesquinhez, morte precoce, má reputação. Isso é o que o mundo considera amargo: uma vida sem descanso,
uma boca que não desfruta de comida saborosa, roupas modestas no corpo, paisagens desprovidas de beleza e sons desagradáveis aos ouvidos. Aqueles que não conseguem essas coisas ficam ansiosos e temerosos. Essa é uma abordagem insensata ao cuidado do corpo. As pessoas ricas se exaurem em busca de negócios, acumulando mais riqueza do que podem usar. Essa é uma forma superficial de cuidar do corpo. Então, quando a busca pela felicidade se revela um caminho sem saída, o que devemos fazer? Bem, os taoístas nos oferecem algumas orientações. Mas antes de explorarmos essas orientações, vamos considerar o terceiro aspecto: tentar ser algo diferente. No Zhuangzi, encontramos uma história sobre os animais e o vento que invejam uns aos outros por suas características inatas. A centopeia inveja a cobra por sua capacidade de se mover sem pernas, mas a cobra inveja o vento por sua habilidade de percorrer grandes distâncias sem ter um corpo. No entanto, o vento argumenta que mesmo um dedo ou um pé poderiam impedi-lo. Em resumo, a natureza criou tudo com seus próprios atributos únicos. Nada é intrinsecamente superior a outra coisa. É apenas o julgamento que gera essa percepção. Portanto, muitas vezes sentimos a necessidade de mudar quem somos apenas para nos ajustarmos a um ideal. Pessoas de pele clara tentam ficar bronzeadas, enquanto aquelas de ascendência asiática buscam parecer mais europeias. As morenas tentam clarear seus cabelos e as loiras tentam escurecer os seus. Além disso, muitas vezes tentamos modificar a nossa própria essência porque desejamos corresponder a um padrão criado pelo homem. Nos moldamos simplesmente porque somos vistos como deficientes quando não o fazemos. Assim, um sexto dedo é removido apenas para se adequar ao padrão dos 5 dedos. Por que não podemos simplesmente ser quem somos do jeito que a natureza planejou que fôssemos? Isso seria muito mais simples. Todos e tudo têm seu lugar no grande conjunto e, ao tentar alterar isso, desequilibramos o mundo. Quando as pessoas veem as coisas como belas, a feiura é criada. Quando as pessoas veem as coisas como boas, o mal é criado. O ser e o não ser se geram mutuamente. O difícil e o fácil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo se opõem. A frente e a retaguarda seguem uma à outra. Então, como podemos aplicar essas ideias na prática? Os taoístas oferecem várias sugestões. Primeiramente, o Zhuangzi destaca os benefícios de seguir o caminho do meio. Isso implica não nos esforçarmos excessivamente, mas permanecermos centrados, a fim de preservar nossa saúde e nos alinharmos com nossa própria natureza. Siga o meio. Siga o que é constante e você poderá ficar inteiro, manter-se vivo, cuidar de seus pais e viver seus anos. O Tao é constante, e quem busca o Tao desaprende algo novo todos os dias, conforme afirmou Lao Tzu. Portanto, em vez de nos prendermos a sistemas de crenças rígidos, devemos deixar ir, manter a mente aberta e dar espaço ao universo para se manifestar como é. Tentar mudar a natureza é uma busca fútil, assim como tentar obscurecer nossa visão da natureza com construções humanas. Em vez de acumular conhecimento, abandonamos o conhecimento até atingirmos um estado de quietude. Somente então estaremos abertos para o Tao, ou o que alguns, de uma perspectiva teísta, poderiam chamar de Deus. Nesse estado de vazio, encontramos contentamento, que é a verdadeira felicidade. Os taoístas chamam esse processo de jejum do coração. Ao desaprender algo todos os dias, o taoísta alcança a não-ação, a arte de não tentar enquanto nada fica por fazer. Obrigado por assistir.